8057 e WhatsApp 984 33 8232. Restaurante Cláudio Pegloff, junto ao Macro Atacado Kroloff. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os pontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. 22 graus a temperatura em Camaquã. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Eu sou Valesca Luz e este é o Jornal da Acústica, que inicia com patrocínio de Camaquanet, conexão com você. Pompeia, é fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque, análises clínicas, Meta Imóveis, realizando sonhos, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente confere agora os destaques do programa. Polícia Civil prende presidente da Câmara de Canela e secretário de Obras em investigação sobre suposto desvio de verbas. Interventor do Hospital de Caridade também foi detido preventivamente. Criança de 2 anos morre afogada em piscina em Cruz Alta. Acidente aconteceu na tarde de sábado após distração dos pais. Polícia Rodoviária Federal localiza corpo de mulher com ferimentos no pescoço na BR-116. Polícia Civil assumiu a investigação do caso para identificar suspeitos. Votação de destaques da PEC dos precatórios movimenta o Congresso. Previsão é que a deliberação tem início amanhã. Bares e restaurantes estão otimistas com festas do final de ano. Quase 80% dos consultados acreditam que as vendas irão aumentar. Governo do Estado abre concurso para mais de 900 vagas na área da saúde. Inscrições seguem até o dia 6 de dezembro e prova será aplicada em janeiro. Final de semana foi marcado pela despedida da cantora Marília Mendonça. No sábado, o velório da cantora de 26 anos e do tio foi realizado em Goiânia. Gasolina e dólar altos fazem preços das passagens aéreas subirem 60%. Passageiros devem monitorar o destino escolhido. Secretaria de Saúde divulga cronograma de vacinação em Camaquã. Atendimento ocorre nesta segunda até às 4h30. Polícia Civil cumpre operação contra a corrupção em Canela, além de ter por objetivo combater organização criminosa. Escolas estaduais retomam aulas presenciais obrigatórias. Protocolos sanitários precisam ser observados nas salas de aula. E ainda as informações da capital gaúcha com a nossa equipe de jornalismo ao vivo. Agora, 12h12, a gente confere a previsão do tempo. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Acústica FM. Ar seco e frio atua sobre o território gaúcho nesta segunda-feira e na Costa Doce o sol predomina ao longo do dia. O vento sopra fraco do quadrante sul. Faz frio na madrugada e ao amanhecer, com temperatura entre 10 e 12 graus, em grande parte da região. E a tarde fica amena, com máximas de 23 e 24 graus. Na terça, o tempo seco com presença do sol também predomina. O vento sopra fraco do quadrante sul. E a temperatura fica próxima da registrada hoje, repetindo uma madrugada fria e uma tarde amena. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece com nuvens, mas podem ocorrer períodos de maior nebulosidade pela manhã, na quinta e na sexta. O vento passa a soprar do quadrante leste, ocasionalmente moderado. As noites e madrugadas ainda serão frias e as tardes permanecem amenas. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal, Metsu.com. Agora 12h13, a gente confere o plantão policial. A
Polícia Civil investiga o assassinato da radialista Andréia Belaschi, de 40 anos, em Pelotas. O corpo dela foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de domingo, às margens do quilômetro 521, na BR-116. Locutora na Rádio Imigrantes 98,5 FM, a vítima apresentava ferimentos de faca na garganta. Uma equipe de resgate da Ecosul foi acionada e constatou o óbito. O IGP compareceu então ao local, sendo o cadáver recolhido ao Instituto Médico Legal. O caso está com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Pelotas. Já a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e a 18º Batalhão de Polícia Militar prenderam o autor de um feminicídio ocorrido na manhã de domingo no bairro Estalagem, em Viamão. A detenção ocorreu no Balneário Pinhal, no litoral norte. Trata-se de um homem de 30 anos que é acusado de espancar a namorada de 37 anos até a morte, após se desentenderem durante uma festa. Ele abandonou depois o corpo na estrada em Passo do Vigário. Em São Nicolau, um homem de 32 anos foi preso também neste domingo por tentativa de homicídio contra a companheira dele na zona rural do município. O crime ocorreu na noite de sábado. Depois de uma discussão, o acusado efetuou 3 disparos contra a vítima, que é até da filha de 9 anos do casal. Ele ameaçou ainda que a mulher não retornasse à residência, mas fugiu do local. As vítimas não foram atingidas. Com mandado judicial de prisão preventiva, agentes vinculados à 27ª Delegacia de Polícia Regional do Interior e policiais militares do 14º Batalhão realizaram buscas e localizaram o suspeito na tarde de domingo. O inquérito será conduzido pelo delegado Anderson Peterno. Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, consultório em Camaquã, na Avenida Presidente Vargas, 953. Agora meio-dia, 15 minutos. Uma criança de 2 anos e 8 meses morreu após cair na piscina de casa em Cruz Alta, na tarde de sábado. De acordo com o delegado plantonista da Delegacia de Polícia do município, Rafael dos Santos, a vítima chegou a ser levada pelos familiares ao Hospital Santa Lúcia, mas não resistiu. O delegado relatou que, conforme o pai da criança, que foi quem registrou a ocorrência, a piscina era protegida com grades, mas a família se distraiu ao sair do imóvel para atender uma pessoa que chamava no portão, deixando o local aberto e, assim, com acesso para a criança. Quando retornou para o interior do imóvel, o pai se deparou com o filho afogado na piscina. Imediatamente, ele levou a criança até o hospital, mas ela acabou não resistindo, mesmo com os médicos realizando diversas tentativas de reanimação. O delegado informou que a família estava muito abalada com o ocorrido e a mãe da criança, inclusive, precisou ser hospitalizada. Agora, meio-dia, 16 minutos. A gente vai para Porto Alegre, a gente vai falar com o repórter Ayrton Lemos, porque um dos principais destaques diz respeito ao presidente da Câmara de Vereadores de Canela e o secretário de Obras e também o interventor do hospital do município, de Canela, que foram presos pela Polícia Civil. E o repórter Ayrton Lemos, que vai trazer as informações para nós. Boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Valesca. Pois é, a Polícia Civil realizou uma operação no início da manhã desta segunda-feira que investiga suspeitas sobre o desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em Canela, na Serra Gaúcha. Foram cumpridas 176 ordens judiciais em 6 municípios do Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Os principais alvos são o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Gavani Dias, do MDB, o secretário municipal de obras, Luiz Cláudio da Silva, e o interventor do Hospital de Caridade, Vilmar da Silva dos Santos. A Justiça autorizou a prisão preventiva dos 3. Além disso, foram afastados de maneira cautelar o secretário municipal de Turismo, Ângelo Sanches Tuller, o subsecretário de Obras, Osmar José Zangali Bonetti, e Denis Roberto de Souza, funcionário contratado como cargo em comissão na pasta de obras. Segundo a Polícia Civil, uma investigação iniciada em abril deste ano encontrou indícios de uma rede de corrupção para a lavagem de dinheiro. Entre as práticas estariam a falsificação de documentos, crimes em licitação, a ocultação de bens e o desvio de materiais de construção adquiridos para a reforma do Hospital de Caridade.
e também a canalização de verbas, orçamentos fraudulentos em licitações e a rachadinha aqui no Brasil, né, Valesca? A Justiça também determinou a alienação de 11 veículos e o bloqueio de contas. A Operação Caritas mobilizou 175 policiais. A gente aguarda aí o posicionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Canela e em breve deve gravar também com o delegado responsável pela investigação. Perfeito. Mais um caso de corrupção, né, envolvendo políticos, né, ainda está sendo apurado, mas há indícios muito fortes, né, segundo a Polícia Civil. Tá certo, Ayrton. Então, casa fica aberta para a gente trazer mais detalhes sobre esse assunto. Grande abraço a todos aí. Um grande abraço. 12:19, meio-dia e 19. Há 32 anos no mercado imobiliário, a Meta Imóveis está com amplo e moderno ambiente, mas no mesmo endereço. Rua Luísa Maranich, 810. Visite o site metaimóveis.com.br. E um homem foi condenado a mais de 24 anos de prisão por assassinato. Um homem foi condenado a mais de 24 anos de prisão pelo assassinato de um açougueiro. Após cerca de 12 horas de julgamento, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenou Cristian Fernando Medeiros pelo crime, sendo reconhecidas todas as qualificadoras descritas na denúncia do Ministério Público. O juiz da primeira vara criminal da comarca de São Leopoldo, José Antônio Prates Piccoli, que presidiu o júri popular, explica que o acusado matou a tiros Maicon Douglas dos Santos Michel em 2018. O magistrado lembra que o acusado já estava recolhido cautelarmente na penitenciária estadual do Jacuí desde 2018. O açougueiro ajuizou uma reclamatória trabalhista contra o casal proprietário do mini mercado. Quando eles receberam a notificação da reclamatória trabalhista, a mãe teria comunicado a reclamatória ao filho e o filho então contratou um executor e mataram o reclamante. A pena foi mais dura porque era um homicídio consumado com 4 qualificadoras, né? O recurso que dificultou a defesa da vítima, o motivo torpe, a exposição ao perigo comum e assim por diante. A pena foi fixada em 24 anos e 6 meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri. Obrigado, Rafael. Agora 12:20. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica especialista em tratamento e diagnóstico, abrangência em mais de 3.000 doenças dermatológicas. Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. E Camaquanete, agora em novo endereço, com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanete, conexão com você. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:21. Pompeia, Natal para aproveitar. Antecipe suas compras de final de ano com uma condição imperdível. 50 dias para começar a pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Aproveite! Há 32 anos atuando no ramo imobiliário em Camaquã e região, a Meta Imóveis está se modernizando e com um novo prédio, em mesmo endereço, para proporcionar aos clientes e amigos um espaço mais amplo e confortável. Profissionais capacitados e aptos para um bom atendimento, seja na venda ou locação. Venha nos visitar. O imóvel dos seus sonhos está na Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou siga a Meta Imóveis nas redes sociais. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualidade, variedade, preço baixo, tem no Roxo Centro de Compras. Ofertas especiais. Arroz branco maninho, 5 quilos, 14,59. Feijão preto sabor da casa, 1 quilo, 5,89. Farinha de trigo, pão fácil, 5 quilos, 12,99. Ofertas especiais disponíveis até quarta-feira, 10 de novembro. No Roxo Centro de Compras. Aproveite!
Somente no Brasil, 185 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano. O câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto e orelhas. Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Diagnóstico e tratamento. Doutora Beatriz Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501. Fone 51-3671-3226. O Laboratório Albuquerque traz uma novidade para você, praticante de esportes. É o check-up esportivo. Todos os praticantes de esportes devem fazer exames para avaliar como está a saúde. Entre em contato com o Laboratório Albuquerque para saber mais detalhes e agendar seus exames. Telefone 3671-2987 ou WhatsApp 98019-3175. Faça hoje mesmo seu check-up esportivo no Laboratório Albuquerque. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 99984-7043 ou 3671-4342. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. Garrafa térmica 1 litro Mor por R$ 24,90. Jarra elétrica in inox por R$ 89,00. Copo de vidro jogo com 6 unidades, só R$ 12,90. E para economizar na conta da luz, a Sulpar tem lâmpada de LED 4,7 watts por R$ 5,90. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Rádio Acústica FM, Camaquã, Rio Grande do Sul, FM 97,7 MHz, integrante da rede Gaúcha Sat. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia, 26 minutos, 23 graus a temperatura em Camaquã. A maior liquidação da internet está chegando na região. Black Week Costa Doce, descontos e condições especiais. Saiba mais no site blackweekcostadoce.com.br. Realização Acústica FM, Cindy Lojas Costa Doce e a SIC. E após uma série de medidas com o avanço da vacinação em todo o Rio Grande do Sul, a queda dos casos de coronavírus e diante do impacto no aprendizado de crianças e adolescentes ocorridos na pandemia, um decreto do governo do estado restabelece a partir de hoje as aulas presenciais de forma obrigatória na educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio nas escolas públicas e privadas gaúchas. E quem vai nos trazer as informações de como foi o movimento nesta manhã é a repórter Nádia Martins, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Valesca. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. Esse retorno obrigatório presencial é um misto aí de saudade. Uns não queriam voltar, reclamaram, inclusive, que tem que gastar com locomoção e que não dá nem um mês de aula, né? Então, tá dividido as opiniões aí desse retorno presencial obrigatório. É importante ressaltar que se o estudante apresentar qualquer sintoma gripal,
deve ficar em casa. A máscara também é de uso obrigatório para toda e qualquer pessoa que vai circular pelas instituições de ensino. Escolas que não tiverem espaço físico para garantir o distanciamento mínimo de 1 metro entre classes podem seguir fazendo o revezamento entre os estudantes e manter aí o formato do ensino híbrido. O decreto estadual que prevê, né, esse retorno obrigatório de todos os estudantes, ele dá uma flexibilidade aí para os alunos que apresentarem comorbidades. Os alunos que tiverem algum problema de saúde podem apresentar um atestado médico e continuar no formato híbrido. A Secretaria Estadual de Educação vai fazer o monitoramento nas escolas para verificar nos casos em que as instituições alegarem que não tem espaço suficiente para receber todos os alunos e se os locais de fato precisarem realizar o revezamento entre os estudantes, a fiscalização será feita por meio das 30 coordenadorias regionais da educação. O decreto municipal, Valesca, com o regramento para as instituições de ensino de Porto Alegre, deve ser publicado nesta segunda-feira. E enquanto o decreto municipal não é publicado, mantém-se aí o decreto estadual. A equipe da reportagem da Acústica falou em off com o diretor daqui da Escola Estadual Júlio de Castilhos, o professor Samuel, e segundo ele o retorno foi tranquilo. As aulas iniciaram às 8 horas da manhã e ele disse que antes vinham 7 alunos por turma e hoje tinha 15 a 20 alunos, mas é importante ressaltar que a escola dividiu a turma em 2, que inclusive é uma orientação do governo para manter aí as regras de distanciamento e também, segundo ele, a turma é dividida em 2, aí numa semana vem metade da turma e na outra semana a outra metade. Só para assim eles fazem esse revezamento para conseguir manter aí, né, os protocolos contra o coronavírus. Segundo o diretor, a escola está preparada para receber os alunos e seguir também todos os protocolos recomendados, distanciamento, medição de temperatura e, enfim. Entrevistamos também 2 alunos, o Eric e Daniel, que vão nos contar aí como que foi a experiência nesse primeiro dia de retorno obrigatório presencial. Vamos ouvi-los, Valesca. Meu nome é Eric, tenho 16 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Eu estou achando bom, podia estar melhor. As salas não está tendo muito professor dando aula, muitos professores faltam. E, sinceramente, eu me acostumei mais com o híbrido. E também achei um pouco difícil de vir para cá. Eu tenho que pegar um ônibus de casa para aqui, mais ou menos 1 hora de tempo que eu fico lá para chegar aqui. Esse foi o Eric, aí estava um pouquinho nervoso. Agora vamos ouvir então o Daniel, que também é estudante do primeiro ano do ensino médio, que falou que a maior dificuldade do ensino híbrido foi manter o fluxo, aí, o contato com os professores, nas atividades. Ele inclusive disse que está buscando aprender por ele mesmo, né, autodidata, para conseguir aprender de fato e não perder tanto conteúdo, né, nesses quase 2 anos aí de pandemia. Oi, meu nome é Daniel Julian, eu sou da turma 21E do Colégio Júlio de Castilhos. Eu tenho 16 anos e depois de quase 2 anos de aulas remotas, a gente finalmente está se reencontrando. E foi muito difícil esses 2 anos porque os professores deixaram a gente largado, a gente aprendeu muito pouco. E poder ter esse contato com os professores de novo presencial é muito melhor do que o que estava acontecendo nesses últimos 2 anos. Tudo que eu aprendi nesse último ano, basicamente, foi pela minha própria vontade de querer aprender. Eu aprendi a estudar, fui atrás do conteúdo. Hoje eu sou um concurseiro, eu tento buscar o meu próprio conteúdo, tento fazer tudo, porque os professores estão nem aí, né? Eles até tentam. Eu realmente vejo que eles estão tentando, mas 2 anos de aula presencial e eu realmente não aprendi quase nada. Então
Então esse foi o Daniel, né, que relatou as dificuldades aí do ensino híbrido nesses quase 2 anos de pandemia. Valesca, é importante ressaltar, quem nos acompanha aí, os ouvintes, que as atividades presenciais precisam respeitar uma série de condições e medidas previstas pelo governo do estado. As instituições de ensino elaboraram desde o início dos debates sobre o retorno presencial planos de contingência para a prevenção da contaminação pelo coronavírus e criaram centros de operações de emergência em saúde para a educação, que precisam ser notificados sobre qualquer suspeita de infecção pela Covid-19. Tá certo, obrigado, Nádia. A gente sabe que são diversas as opiniões, né, e o debate ele é muito amplo, mas aí a informação que a gente tem é a obrigatoriedade da retomada às aulas no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelas suas informações. Isso mesmo, o decreto municipal deve sair hoje à tarde, mas por enquanto vigora aí o decreto estadual, que todas as escolas municipais e estaduais devem retornar a partir desta segunda-feira ao ensino presencial. Tá certo, Nádia. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, Valesca, para todos nós. Agora, 12:34. Lembrando que os protocolos sanitários, eles solicitam um distanciamento mínimo de 1 metro entre os estudantes. O novo decreto possibilita que as instituições que não puderem assegurar o distanciamento mínimo devido ao tamanho do espaço poderão adotar o sistema de revezamento dos estudantes. Para tanto, devem assegurar a oferta do ensino remoto nos dias e horários em que os alunos não estiverem presencialmente na escola. As equipes gestoras dessas instituições de ensino entrarão em contato com as suas comunidades escolares para orientações de acordo com o governo do estado. É obrigatório o uso de máscaras, higienização constante das mãos e ambientes ventilados. Natal Antecipado Pompeia. Realize suas compras de fim de ano com uma condição imperdível. 50 dias para começar a pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Aproveite. 12:35. E a Secretaria Estadual de Saúde lançou na última semana um concurso público para a contratação de 922 servidores, com salário inicial entre R$ 878 e pode chegar a mais de R$ 3.000. São 724 vagas de especialista e 198 para cargos técnicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro pelo portal da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A taxa de inscrição varia de R$ 92 a R$ 211, que é a diferença entre cargo técnico e cargo superior, dependendo da categoria escolhida. Já a prova está marcada para ocorrer no dia 9 de janeiro. Você tem acesso ao edital e às informações no nosso portal de notícias, acusticafm.com.br. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Check-up Azul é no Laboratório Albuquerque. Exames específicos para homens com preço especial. O WhatsApp é 980193175 ou ligue 51-3671-2987. E a comissão debate o projeto sobre transporte de cargas perigosas. O projeto do deputado Sérgio Turra, do Progressistas, pretende alterar regras do transporte de cargas perigosas no estado. A ideia, no entanto, recebeu críticas de outros parlamentares e também de setores. Uma audiência pública foi realizada para pedir o arquivamento da proposta. O vice-presidente do Sindicato de Transporte de Carga Líquida, Marcelo Mendes Flores, coloca que foram surpreendidos pelo texto que retira obrigações das distribuidoras. E que novamente seria um retrocesso, né? Nós do Sindilicto enxergamos isso, nós do Sindilicto, os trabalhadores, a CUT que está aqui presente, enxergamos isso como um retrocesso para os trabalhadores. Porque imagina o meio ambiente, as leis estão caminhando cada vez mais para trazer segurança, para trazer saúde, para trazer bem-estar à população e ao meio ambiente, e daqui a pouco mais não nos interessa mais saber quem é que está dirigindo esse caminhão, em que condições ele está dirigindo esse caminhão. O deputado Jefferson Fernandes, do PT, defende que existe um consenso dos riscos que o projeto oferece. Não há nenhuma hesitação dos que participaram dessa audiência pública no sentido de dizer que é um equívoco a proposição do PL 89. Foi unânime, vários posicionamentos de um ângulo assim, técnico bem importante, não só de analistas, mas também de quem executa a fiscalização ou
ou então em diferentes áreas, inclusive, né? Ambiental, saúde, a questão da segurança no trânsito. O deputado Sérgio Turra diz que a ideia da matéria não é oferecer risco à população, e sim diminuir a burocracia. O texto ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e está sujeito a alterações. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa. 12:38. Dr. Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Consultório em Camaquã, na Avenida Presidente Vargas, 953. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. O seu almoço com muito mais informação. Jornal da Acústica. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:38. Pompeia, Natal para aproveitar. Antecipe suas compras de final de ano com uma condição imperdível. 50 dias para começar a pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Aproveite! A Fubra! Na Fubra você compra agora e começa a pagar só lá em janeiro, no crediário A Fubra. Aparador de grama Trap, só R$ 6,45,95. Primeiro pagamento lá pra janeiro, no crediário A Fubra. Máquina de cortar grama Trap, só 12 de R$ 67,80. Primeiro pagamento só lá pra janeiro, no crediário A Fubra. Corre e aproveite. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. A Fubra sempre com você. A Fubra. KNN. Você faz, você aprende. Aprenda a falar inglês e ganhe tempo. KNN, inglês em menos tempo. Fale rápido, em pouco tempo. KNN pra falar e conversar. KNN, inglês e espanhol é fácil de aprender. É só matricular e começar a falar. KNN, inglês em menos tempo. Keep talking. Keep talking. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local. Valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente. Valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 51-3671-9435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook. Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet. Provedor de internet, Camaquanet.
opção. Camaquanet é a melhor opção. Em novo endereço, conheça a nova loja mais ampla e moderna. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone WhatsApp 36719999. Camaquanet, conexão com você. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. A notícia no momento em que ela acontece. Acústica. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Agora meio-dia, 44 minutos, 23 graus a temperatura em Camaquã. De volta com o Jornal da Acústica ao vivo pelas nossas redes sociais, facebook.com/acústicafm, youtube.com/acústicafm e o WhatsApp liberado para você participar, 51986369700. E o final de semana foi marcado pela despedida da cantora Marília Mendonça, do tio dela, Abiciele Silveira Dias Filho, do produtor Henrique Ribeiro, do piloto Geraldo Medeiros Júnior e do copiloto Tarcísio Viana. Os 5 estavam a bordo do avião que caiu na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, na última sexta-feira. Todos os ocupantes morreram no local do acidente. No sábado, o velório da cantora, de 26 anos, e do tio foi realizado em Goiânia e reuniu familiares, amigos e centenas de fãs. A dupla Maiara e Maraísa, parceiras de trabalho e amigas de Marília Mendonça, participaram do cortejo em carro aberto até o cemitério da cidade. Além delas, os cantores Henrique Juliano, Luísa Sonza e Nayara Azevedo também foram se despedir de Marília. Murilo Ruffi, pai do filho de Marília Mendonça, escreveu no seu perfil que se sente perdido e que vai juntar forças para cuidar do filho e da família dela. Começam também os desdobramentos, para apurar as causas do acidente que vitimou então esses 5 ocupantes, incluindo a cantora Marília Mendonça. Agora meio-dia, 45 minutos. Municípios tentam recuperar 15 bilhões de reais para a educação pública. Garantir que cerca de 15 bilhões de reais sejam utilizados por municípios na educação pública é o principal objetivo da proposta de emenda à Constituição número 13. A estimativa é da Frente Nacional de Prefeitos e refere-se ao montante não investido na educação em todo o país nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19. O dinheiro não foi utilizado porque as despesas no ensino público, como água, energia elétrica, merenda e material escolar, despencaram por conta da ausência dos estudantes nas escolas. O recurso também não pôde ser utilizado para reajustar o salário ou gratificar servidores da educação, devido ao impedimento previsto na Lei Complementar 173 de 2020. Secretário de Fazenda de Santos, Adriano Leocádio, avalia que a aprovação da PEC vai garantir investimentos na educação pública do país, que já foi fortemente afetada com a pandemia. Porque esse investimento poderá ser planejado de forma orgânica, na forma que vai garantir o bom investimento na área educacional, vai garantir que o investimento em ações típicas de educação sejam efetivamente realizados e no momento oportuno, sem nenhum prejuízo. O que a gente quer é planejar, investir na educação, naquilo que de fato a educação do Brasil precisa. De acordo com a proposta de emenda constitucional, o percentual de recursos não utilizados poderão ser aplicados nos próximos 2 anos, somando-se ao mínimo constitucional de 25% que os municípios devem utilizar anualmente em educação. Secretário de Fazenda de Joinville, Flávio Alves, explica que com a aprovação da PEC, os municípios terão mais condições de planejar o uso dos recursos. A vinculação do recurso é o primeiro e grande ato que a PEC vai oferecer aos municípios, ou seja, garantir a utilização. Isso é em benefício de toda a sociedade. O segundo e grande benefício é a racionalização do gasto.
porque esse recurso, de fato, ele será gasto de acordo com o planejamento, 2 anos de execução, então algumas cidades, quem sabe, vão optar por fazer novas escolas, outros, quem sabe, vão fazer uma correção de base salarial dos professores, esse recurso volta para a sociedade. A PEC 13 já foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara Federal. Para ser aprovada, precisa ser discutida e votada em 2 turnos pelos deputados, com pelo menos 308 votos favoráveis em cada um deles. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Obrigada, Lu. Agora 12h48 e de imediato a gente vai acompanhar uma reportagem que fala sobre desigualdade na distribuição de vacina atinge países pobres. Minuto Humanitário, giro semanal com Médicos Sem Fronteiras. O avanço da vacinação contra a Covid-19 está permitindo que muitos países retomem gradualmente suas atividades. Mas a desigualdade na distribuição dos imunizantes está deixando para trás milhões de pessoas em países pobres. O percentual dos que receberam ao menos a primeira dose não passa de 5% em países de renda baixa. Enquanto isso, na maioria dos países desenvolvidos, mais de 70% das pessoas já está totalmente vacinada. Médicos Sem Fronteiras defende que as empresas farmacêuticas compartilhem a tecnologia de fabricação das vacinas, para que a produção possa ser ampliada e elas se tornem mais baratas e acessíveis. Para saber mais, acesse msf.org.br. Agora 12h49, os desdobramentos em acusticafm.com.br. A gente fecha o Jornal da Acústica desta segunda com oferecimento de Camaquanete, conexão com você. Pompeia é fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgiã dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Vem aí o intervalo e depois tem o correspondente Piranga e depois tem o Zap dentro da programação da Acústica FM. Até lá, tchau, tchau. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Muito boa tarde, agora são 12h50. Porto Alegre tem uma tarde de sol, algumas nuvens, temperatura em elevação, agora faz 23 graus. A polícia prendeu um advogado suspeito de cometer estupros de crianças em um condomínio de Canoas. O homem é investigado pelo abuso sexual de 2 meninas de 8 e 9 anos de idade. Em setembro, houve a primeira denúncia e na sexta-feira retrasada a segunda. Um inquérito foi instaurado. Segundo a polícia, o advogado se aproveitou do fato de ter filhos e de que estes eram amigos das vítimas. Os abusos foram confirmados